Este é o primeiro domingo desse tempo chamado Quaresma, que indica um período de 40 dias em que os cristãos no mundo inteiro fazem esse seu retiro de espiritualidade. São 40 dias de meditação, 40 dias em que nos esforçamos para ouvir a palavra de Deus e assim acertar os nossos passos, segundo a vontade daquele que nos criou e tem o poder de nos salvar. Comungar significa fazer um compromisso de fé com Deus através de Jesus Cristo, que é a face visível, conhecida de Deus. Por isso é que Jesus reúne ao redor da mesa os seus discípulos, aqueles que o querem seguir, e com eles parte o pão, que é o seu próprio corpo. Eles dá de beber do seu sangue, que é a sua vida. Portanto, na mesa da Eucaristia está o ensinamento, mas também o sacramento, a graça. Para nós que somos de Cristo, fazer com Ele comunhão significa que nós acreditamos nele, no seu ensinamento, nós queremos segui-lo. Nós queremos que a nossa vida faça sentido por causa da vida dele. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente passa a amá-lo. E a gente se apaixona por ele, como esses santos, que nós tantos amamos. Santa Rita de Cássia, olhem para ela, a sua imagem aqui, sempre olhando para o crucifixo, apaixonada por Jesus, dedicou sua vida a segui-lo, no seu dia a dia, como filha, como esposa, dona de casa, mãe, depois como freira. Mas Jesus era a razão da sua existência, era o sentido da sua vida. Por isso, tudo aquilo que aconteceu com ela, e nós sabemos como a vida dessa mulher foi difícil, nada disso a impediu de ser feliz, de ter paz no seu coração, porque ela dava um sentido cristão a todas as coisas, segundo aquilo que Jesus ensinou. Hoje nos encontramos com Jesus, que faz esse seu retiro de 40 dias como nós. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Jesus, em perfeita união com o Pai e o Espírito Santo, se deixa conduzir pelo Espírito. E aqui há sabedoria que nós precisamos aprender. Às vezes, nossos sentimentos, nossos instintos, nossas paixões, elas podem ser enganosas e podem nos levar a fazer coisas das quais mais tarde a gente vai se arrepender. O mal feito a outro, o mal feito a nós mesmos, o mal feito à natureza, que é a obra santificada de Deus. Por isso, deixar-se conduzir pelo Espírito é sinal de sabedoria, de maturidade espiritual. Jesus se deixa conduzir pelo Espírito e vai para o deserto. E é preciso que a gente aqui faça um esforço de imaginação. O deserto é o lugar sem referências. É o lugar onde essas nossas roupas, que são distintivas da nossa classe social, do nosso grau de instrução, do nosso grau de cultura, não tem valor nenhum. O alimento é escasso, não há como você representar a vida, ou você vive ou você morre. O deserto, portanto, está sempre a nos chamar a olhar para nós mesmos, naquilo que é a nossa essência, naquilo que nós somos. Não naquilo que nós queremos apresentar para os outros, não naquilo que os outros nos obrigam a ser, mas aquilo que Deus fez de nós e em nós. Portanto, estar no deserto, mesmo estando em São Paulo, significa fazer esse exercício de espiritualidade com Jesus, que foi para o deserto e pôde olhar para si mesmo. Ele se confrontou com os seus sentimentos.
Ele esteve em confronto com os seus instintos, com os seus medos, com os seus demônios interiores, porque todos nós temos. Esses demônios interiores são as experiências que nós carregamos, né? Traumas, frustrações, grandes humilhações pelas quais passamos, rejeições que sofremos. Tudo isso vai sendo incorporado no nosso mundo psíquico, inconsciente, e se a gente não olha para eles, dá nome para eles e os enfrenta, eles nos aterrorizam, nos ameaçam durante toda a vida. Portanto, estar no deserto significa confrontar-se consigo mesmo, e eu imagino que aqui esteja a maior de todas as batalhas. Reconhecer a sua própria alimentação, seus medos, suas fragilidades, mas também sua grandeza interior. Trabalhar a sua autoestima. Tudo isso somos chamados a viver nesse tempo de Quaresma, de tal maneira que possamos fazer uma mudança em nossa vida. O Evangelho segundo São Marcos diz que ali no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. A palavra Satanás, do hebraico antigo, significa adversário. É assim que ele é chamado também no Gênesis, o adversário, aquele que se antepõe à vontade de Deus. A literatura, o cinema, a nossa imaginação criou uma imagem física para o mal. Então, ele tem chifres, tem rabo, é uma coisa assustadora. E os filmes hoje, eles são mestres em fazer monstros para assustar-nos. Mas o Satanás, o diabo, eles não têm forma física. Eles não existem como nós. O mal é espiritual, o mal é invisível. Ele não pode penetrar na consciência humana, porque então não haveria equanimidade entre o bem e o mal nesse mundo, se nós não pudéssemos escolher. Portanto, o mal, o diabo, Satanás, eles não podem entrar e decidir pela pessoa. Mas eles podem, isto é, a força do mal pode seduzir, enganar, levar ao erro. Esse é o poder que ele tem. Hoje nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, essa passagem em que Noé, percebendo a maldade que graçava pelo mundo, a injustiça, a violência, fez para si e para sua família esta arca. Devemos entender isso como uma expressão simbólica do autor sagrado de dizer que nós precisamos de alguma maneira também nos proteger do mal desse mundo. E durante 40 dias, que é um período espiritual, a barca de Noé, com sua família, as pessoas escolhidas e representantes do mundo animal e vegetal, obra de Deus, vagou sobre as águas. As águas na Bíblia, ora significam o terror, o mal, que pode fazer naufragar as nossas esperanças, os nossos sonhos. Por isso o mar, muitas vezes, é visto na Bíblia como o lugar do pecado, aquele que pode destruir a vida. Mas em Deus, a água significa purificação. Por isso que, quando a gente benze a água e asperge o povo, é como se fosse o novo batismo, uma purificação. Por isso que a água do batismo é tão importante. Batizar as pessoas, que significa purificação do mal. Noé atravessou as águas, suportou a tempestade, até que Deus lhe permitiu abarcar numa terra nova e ali constituir uma nova humanidade. É do livro do Gênesis que nós temos a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Diferente de Noé,
que ouviu a voz de Deus e salvou a si e aos seus, Adão e Eva ouviram a voz de Satanás, que é o inimigo de Deus, o adversário. O Satanás materializou-se na forma de serpente e seduziu a mulher. Olha, se vocês desobedecerem a Deus, comendo desse fruto proibido, vocês serão como Ele, poderosos, eternos, oniscientes. E na busca de se colocar no lugar de Deus, até hoje o ser humano se deixa corromper pela sedução do mal. Então, para isso, muitas pessoas roubam, muitas pessoas mentem, muitas pessoas traem. Há pessoas que matam para ter poder, para ter prestígio, colocando-se assim no lugar de Deus, que só Ele pode decidir o que é certo e o que é errado. Só Deus pode nos dizer o que é o bem e o que é mal. Quando alguém se arvora nesse direito, está cometendo um grave erro. Quando uma religião se arvora nesse direito, grave erro comete. Quando um partido político se arvora no direito de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bem e mal, está errado. Nós temos que olhar para Deus, conhecer a sua vontade, a sua lei, e assim corrigir os nossos vícios, os nossos instintos e as nossas paixões tantas vezes desordenadas. Que esse período de quaresma, esses 40 dias, sejam para nós período de graça, momento de renovação interior, que a gente possa pôr um limite à nossa busca desenfreada de prazer, de poder, de prestígio, que a gente possa olhar para si mesmo e ver a beleza que Deus fez em cada um de nós. Quando a gente se respeita, quando a gente se ama, a gente também respeita os outros, a gente também passa a amar os outros. Falo com as crianças todos os anos sobre isso, mas é um aprendizado que nós temos que nos sujeitar. Conviver em sociedade, em família, significa respeito, significa olhar para o outro e se colocar no lugar dele muitas vezes. Hoje, bullying é crime. Praticar bullying na escola, bullying virtual é crime, punido com multa e prisão. E os pais são responsáveis. Então não vamos fazer isso, não vamos nos deixar levar pela sedução, não vamos nos deixar levar pelo diabo, pelo Satanás, que é o adversário. O papel dele é destruir a criação de Deus. Se a gente olha para o nosso mundo, parece que ele está ganhando, né? Quando a gente vê pessoas idosas, abandonadas, quando a gente vê um sistema de saúde que não é capaz de absorver, especialmente os mais necessitados, com dignidade, quando a gente ouve falar que não tem vacina para todo mundo, quando a gente vê a população de rua crescendo, quando a gente vê os nossos mares, os nossos oceanos sendo invadidos por plástico e todo tipo de veneno, a gente tem essa tentação de achar que o mal está vencendo e que nós estamos de fato nos deixando seduzir por ele. Mas aí vem a quaresma, aí vem as pessoas de boa vontade, aí vem essa força humana que é capaz de mudar, mesmo quando tudo parece perdido. Por quê? Porque nós confiamos em Deus e Deus confia em nós.